Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Breia, sou um dos fundadores da Nord e hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês para responder uma pergunta que eu recebo bastante lá no meu Instagram. Aliás, Ricardo, põe aqui o Instagram para a galera seguir depois e me mandar perguntas por lá também, que é: existe uma quantidade ideal de ações para se ter numa carteira? Então é isso que eu vou responder hoje para vocês. Bom, toda vez que a gente vai falar sobre alguma estratégia de investimento em ações, é sempre bom a gente consultar o que os maiores investidores de todos os tempos acham a respeito daquele assunto, né? E uma vez o Warren Buffett disse que diversificação era a proteção dos ignorantes, né? Que faz muito pouco sentido você diversificar se você realmente sabe o que você está fazendo, né? Eu discordo um pouco do Buffett, né? E eu acho, aliás, que as pessoas têm que tomar bastante cuidado com algumas das afirmações dele, porque o Buffett disse uma série de coisas ao longo da vida, né? E às vezes uma afirmação que ele disse lá atrás, na década de 80 ou 90, pode ser que não faça tanto sentido hoje em dia, né? Eu lembro que o Buffett disse que nunca compraria empresas aéreas, né? E ele comprou aéreas por 2 vezes, né? Também disse que nunca investiria em tecnologia e hoje a maior posição do Buffett é Apple, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações. Quando a gente vai olhar, inclusive, para a carteira da Berkshire Hathaway, né, apesar de ele ter uma concentração muito grande ali nas 5 maiores ações, é uma carteira bastante pulverizada, com mais de 50 empresas, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão de levar a ferro e fogo tudo que os maiores especialistas de investimentos falam. Bom, mas e aí, o que eu acho a respeito de diversificação, tá? Tendo acompanhado a indústria de fundos, né, os maiores gestores de fundos de ações nesses últimos 15 anos de mercado financeiro, eu percebi que boa parte do sucesso deles está associada, na verdade, à gestão do risco, da diversificação da carteira, né? Não são poucos os casos de grandes gestores que ficaram pelo caminho, que tinham posições muito concentradas em uma ou outra empresa, e isso acabou prejudicando muito a performance do fundo e eles ficaram pelo caminho. Então o que eu percebi ao longo desses últimos anos é que os gestores de maior sucesso, eles têm uma ideia muito clara a respeito de diversificação, né, e como compor essa carteira, que são as regrinhas que eu vou tentar passar aqui para vocês, que eu acho que serve muito, né, tanto para os gestores quanto para as pessoas físicas, que é tentar chegar nesse número mágico de quantas ações tem na carteira. Bom, aqui na Nord, se você for perguntar para o Bruce ou para o Ricardo, vocês vão ver que as carteiras deles oscilam entre 8 até 15 posições. Tá? Olhando também esses gestores, especialistas em gerir ações, você vai ver que a carteira deles oscila entre 12 e 25 posições. Por que até 25, né? Porque os efeitos de diversificação depois de 30 ou 40 ações são marginais, ou seja, você não ganha muito em diversificação tendo mais de 25 posições. Então, juntando esses dois universos do que a gente usa aqui na Nord para as carteiras recomendadas e também para o que os gestores usam nas próprias carteiras, eu diria que a pessoa física deveria ter entre 12 e 25 posições, tá? 25 posições no máximo, porque eu acho que também fica muito difícil que a pessoa física acompanha mais do que 25 ações, tá? E aí eu acho que tem algumas regrinhas importantes para você tentar chegar no seu número mágico de quantas ações você deveria ter na sua carteira. Bom, a primeira regra é concentração máxima em um só papel, tá? Eu acho que nenhum investidor deveria ter mais do que 15% ativamente, né, num papel só. O que significa ativamente, né? Você montar uma posição de 15%. Pode ser que a valorização dessa ação ao longo do tempo na sua carteira faça com que ela fique maior, né? Então eu sugiro que assim que ela atinja 20% ou mais do que 20%, você reduza ela novamente para não passar desse valor. Eu acho que ter aí no máximo 15% nas ações é uma boa métrica para você não ficar exposto só ao risco específico daquela ação. Minha segunda recomendação é que as suas 5 maiores posições não somem mais do que 50% da sua carteira de ações, tá? Acho que dessa maneira também você evita que, mesmo com 12 ações, 12 ou 15 ações, se nas 5 maiores você tiver mais que 60% ou 70%, você ainda assim está correndo muito risco de muita concentração. Terceira recomendação:
não ter mais do que 40% num só setor. A gente já viu o que aconteceu com vários setores da Bolsa que foram dizimados, às vezes por conta de algum efeito do governo se metendo a criar mais impostos, ou porque aquele setor sofreu com algum impacto mercadológico. Então, eu sugiro que você não tenha mais do que 40% de concentração nessas ações num só setor. Uma outra meta que eu acho que vale a pena mencionar, que os gestores usam muito para gerir os seus portfólios, né, é não concentrar muito em empresas estatais, né, ou que são muito reguladas pelo governo. A gente sabe que o risco Brasil hoje não é desprezível, então eu vejo que os gestores não têm mais do que 30% ou 40% em empresas muito reguladas ou que são estatais. Bom, por fim, além das métricas de concentração, né, os gestores tomam bastante cuidado com os tamanhos de posição. Tá? Olhando o que os gestores têm feito aí nos últimos anos, eu percebi que eles consideram tamanhos de posição dependendo do risco associado àquele ativo. Então, para explicar, né, eles consideram geralmente que uma posição pequena é uma posição que vai variar entre 2% a 5%, uma posição média de 6% a 10% e uma posição grande de 11% a 15%. Só pode ser uma posição grande empresas onde eles consideram previsíveis, né, defensivas, né, e onde eles têm grande grau de previsibilidade. Né? Já posições onde eles são mais arriscadas, eles têm menos previsibilidade e têm menos convicção, então essas ações só podem ocupar uma parcela pequena do portfólio. Então, essa é uma boa métrica, inclusive, para você, na hora de montar sua carteira, né? Olhar para aquelas ações onde você considera que são mais seguras, são mais previsíveis, você pode ter posições maiores, naquelas que são muito arriscadas, você tem que ter posições menores, né? Vale a pena também fazer um último comentário, que posições, eu acho que menos de 2% não valem muito a pena, tá? Servem muito mais, às vezes, para atrapalhar ali o acompanhamento da carteira. Então, posições com menos de 2% são geralmente ações que você está vendendo e está saindo, né? Ou ações que você está comprando aos pouquinhos, que vão se tornar posições pequenas, médias e grandes ao longo do tempo. Bom, então vamos recapitular tudo que eu falei aqui hoje. Quantidade ideal de ações para uma carteira de uma pessoa física, tá? Entre 12 e 25 posições eu acho ideal, tá? Concentração, não ter mais do que 15% ativamente numa só companhia, tá? Concentração nas 5 maiores, não mais do que 50%. Não ter mais do que 40% num só setor e também tomar cuidado para não ter mais do que 30% em empresas estatais ou que tenham grande interferência do governo, tá? E aí eu falei sobre tamanhos de posição, então posições pequenas de 2 a 5, posições médias de 6 a 10 e posições grandes de 11 a 15, lembrando que quanto maior a posição, deveria ser menor o risco daquela empresa. Quando a empresa tem muito risco, você tem que ter posições menores. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído para você tentar chegar no seu número ideal de ações para se ter numa carteira. Mas antes de ir embora, eu queria pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, né, qual a quantidade de ações que vocês acham ideal para se ter na carteira ou quantas ações hoje vocês têm na carteira, tá bom? Não deixem de subscrever o canal, de dar o like no vídeo e eu volto na semana que vem com mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês mandam pra gente. Um abraço!